Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer revê-los e podermos darmos sequência ao Escatologia 4, hoje aula 7. Vamos nos colocar de pé para a palavra de oração. Eu vou pedir a Neucimar dirigir a oração inicial. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez aqui reunidos, Senhor, para explanar da Tua Palavra, para conhecermos um pouco mais das Tuas Palavras. Queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito, Senhor, para iluminar o Rafael e também a cada um de nós, que nós possamos, Senhor, absorver e entender, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Obrigado por tudo, obrigado por essa semana, Senhor, que está nos dando. Te agradecemos por todas as bênçãos que Ele nos dado. Amém. Abençoa cada família aqui representada, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na aula passada, nós, para compormos o paralelo de Gênesis 3, de 8 a 11, nós usamos para compor o encontro do casal caído com Deus, expondo o fato incontestável que Melquisedeque é um representante remanescente da raça pura e que estava no jardim. Todo o contexto de Hebreus capítulo 7 nos deixa bastante claro alguns detalhes muito importantes. Primeiro, na aula 1 do Escatologia 4, nós descobrimos sobre a palavra Elohim, que é o hebraico original, do qual se traduz qual palavra? Deus. Só que o Elohim é plural? Deuses. Nós sabemos que existe Pai, Filho e Espírito Santo. Sem delongas, sabemos então que Elohim é somente Pai, Filho e Espírito Santo. Então não existe mais nenhum personagem no universo que se constitua Deus. E se a Bíblia apresenta então um personagem de raça pura e que dá nome, quem foi o primeiro casal a ser colocado nesse planeta conforme a palavra de Deus? Varão e a varoa. Varão e varoa, que receberam após a queda o nome de Adão e Eva. Isso é incontestável, não tem como fugir disso. Não há como fugir disso. Então, todos os seres humanos que nasceram aqui nesse planeta, seja ele raça pura ou raça caída, até a queda dos nossos primeiros pais, todos são filhos do casal, varão e varoa. Então, em cima deste contexto, vimos que Melquisedeque, nada mais nada menos, participou da exclusão dos seus pais do jardim, e não somente participou, como se tornou, recebeu ordenação a sacerdócio. Vimos, tanto no contexto do Gênesis, como no contexto de Hebreus, que ele também foi contemporâneo de Abraão. E lá ele ainda aparece, além da característica de sacerdote, que ele já tinha recebido então no Éden, ele aparece com a segunda característica, ímpar na história da Bíblia Sagrada, em se tratando de povo de Deus, onde política e religião está com uma pessoa só. Ele era rei e sacerdote. E qual era a cidade? Salém. Salém, na realidade, é a pré-história da Jerusalém, da futura Jerusalém, que surgiria depois. Da cidade que receberia o nome, não só recebeu o nome de Salém, receberia o nome de Jebus, depois receberia então o nome de Jerusalém. Então, chegamos a uma conclusão que Melquisedeque, de fato, não tem como contestar que ele se tornou, ele se identificou e se apresentou como um remanescente da raça pura. E está vivo até hoje, conforme Hebreus, capítulo 7.
Paulo deixou bastante claro esse assunto em Hebreus, que ele é sacerdote o quê? Eterno. Então não adianta querer ficar embaraçado, ficar constrangido, porque não foi nem eu, nem você, nem ninguém que está aqui, e nem no planeta Terra, no meio dos mortais, que escreveu o que está aí. Entendeu? Os que já escreveram estão todos dormindo. E quem inspirou eles, esse está de pé até hoje, o Espírito Santo. Que é o mesmo que está inspirando a mim e a você a estudar o que já está escrito do que sobrou de Bíblia, que nós temos nas mãos hoje. Muito bem, na aula de hoje, nós vamos entrar em Gênesis, vamos retornar ao Gênesis, capítulo 3, vamos observar verso 12 e 13. Jorginho, o que está escrito lá? Verso 12. Então disse o homem: a mulher que me desse por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Começou a sessão, o jogo de empurra. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nas linhas e nas entrelinhas do que está escrito ali. Quer que eu repita? Não precisa. Veja que coisa mais interessante. A resposta de Adão, ele não disse que a mulher o enganou. Prestou atenção nesse detalhe? Ele não falou isso. A serpente afirmou que a serpente a enganou. Mas Adão não disse que Eva o enganou. Prestou atenção nesse detalhe? Porque você falou que a esposa deu da Deu e ele comeu. Só. Entendeu? Prestou atenção no detalhe? Veja o que era o amor e a confiança que ele tinha nela. Ele nela. falou para Deus que era a mulher que ele fizesse, né? A mulher Exatamente. Que ele fizesse, a mulher que o Senhor fez e me deu por esposa, me deu. Então não tinha como, trocando em miúdo, ele estava tentando dizer que não tinha como contestar que ela era de igual para igual com ele. A hora que veio ela comer e está tudo certo, ela entrou. A confiança era mútua, pai. Era mútuo. Só que aí tem detalhes, hein? Nós vamos descobrir aí que está faltando pedaço do Gênesis aí para trás. Nos versos da frente aí nós vamos ver. Vai ficar esse gancho aí. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso aí. Tá? Porque quando Deus entra na fala, ele dá detalhe. Quando Deus começa com a maldição. Mas vamos lá. Da mesma sequência, então, a mulher, ele apontou para a mulher dizendo que a mulher deu e ele comeu. E quando ele vai para a mulher para conversar com ela, ela diz: a serpente me enganou. E eu comi. Deus falou: o que fizeste, mulher, né? O que fizeste? Então, veja que sequência interessante. Em nenhum momento aparece Satanás em cena. Então, houve um personagem do reino animal que evidentemente compactuou com Satanás. E deixou Satanás conduzir o seu plano através desse animal. Que é um animal que até então, no que estamos falando, falava, comunicava abertamente, sem estranheza alguma, em momento algum. E tanto que Deus comunicou com eles também da mesma forma, no idioma universal, que era o que falava no universo inteiro. Esse era o idioma. Lá em Gênesis 11, verso 1, é que diz, há 2000 anos antes de Cristo, é que aconteceu pela primeira vez a mudança de idioma no planeta Terra. E deixou de ter, aqui no planeta Terra, esse idioma universal. Mas até ali se falou o idioma universal. Ainda no universo inteiro, onde se tem raça pura, fala o idioma universal. Depois da queda que eles começaram a falar o aramaico? Depois da Torre de Babel. Lá foi um piseiro de dialetos e línguas distintas. Saiu cada um para um lado e foi desenvolvendo vários dialetos. Mas nós vamos entrar nesse detalhe. Depois da Babel, né? Da Babel para frente. Até na Babel, 2000 anos de Cristo, era o aramaico. A Bíblia é bastante clara e incontestável nesse ponto. Muito bem. Vocês viram então que o jogo de empurra veio e agora Deus, na hora que ele inicia o processo das maldições, que é o que o Jorjão vai ler ali para nós, então ele começa a maldição de trás para frente. Então ele começa pela serpente. Vai lá, Jorge. Então o Senhor Deus disse à serpente:
Porquanto fizeste isto, maldita, será mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirás a cabeça, e lhe ferirás o calcanhar. Peraí, vamos trabalhar um pouco esse contexto da maldição. A serpente foi especificamente amaldiçoada, dizendo que ela passaria a rastejar. Comer pó. E comer pó. Por que comer pó? Porque o sensor, a parte sensorial dela, principal, é na língua. Então, a partir do momento que ela está na poeira, batendo aquela língua para fora, está comendo pó. Não tem conversa. Pra ela andar, né? Ela voava. Então, a Bíblia Sagrada, muitas coisas para nós entendermos, nós precisamos de trabalhar linhas e entrelinhas. Os paradoxos são muito comuns na Bíblia Sagrada. Os extremos, os paralelos. Nós precisamos prestar sempre atenção nisso. Se Deus está falando que a maldição dela vai ser rastejar, comer pó, é porque ela então Voar. voar. O segundo ponto que o Jorge entrou lá, ele comentou a respeito de um ponto muito delicado, que é o verso 15, que trata, na realidade, da teologia do Calvário. Está embutido junto com essa maldição. Deus, no seu amor e misericórdia, já expôs dentro desse contexto do verso 15 a teologia do Calvário. Ele está mostrando o que o Evangelho de João está com a Dilma. A Dilma vai ler para nós ali agora o que Jesus falou lá no futuro a respeito disso aí. E logo em seguida a Lourdes vai fazer a leitura que eu complemento. Você vai continuar depois. Sim. Estou fazendo um encaixe, um parênteses, para vocês entenderem o que eu estou falando. É mais fácil. Então, a teologia da serpente vai ser compreendida através desse parênteses paradoxal dentro da Bíblia Sagrada, que nós vamos encaixar e você vai dar sequência na leitura depois. Então vamos lá. O Evangelho de João, Cristo trabalha com esse assunto do verso 15 aí de Gênesis. Entra lá. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês observaram que Cristo está dizendo de uma sabedoria revelada dentro dessa teologia do Calvário, focado lá em Gênesis 3,15, que do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, veja bem, nós estamos falando da maldição da serpente que lá no Gênesis, e agora tem ali no deserto um cenário que a Lourdes vai ler agora, de uma serpente que Moisés levantou no deserto. E Cristo está insinuando abertamente para Nicodemos, o sábio, explicando algo que os sábios jamais conseguiram se explicarem quanto a esse tema. Eles se engasgavam o tempo todo quanto a isso. Por que Deus mandou colocar uma serpente de metal, de fundição, levantar lá no deserto, para todo mundo que olhasse para ela era curado, e Jesus agora estava se colocando no lugar dessa serpente. Leia lá. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma árvore e viverá. Será que todo mordido que a mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava, para de bronze e sarava. Interessante mesmo, né? Por que Deus não pediu para fazer de um cordeiro que representava Cristo, né? Que prefiguraria Cristo, que já pede para fazer uma serpente de metal. Estava tendo uma praga de cobras. Porque a maldição do pecado deles mesmos, que estava aquele enxame de cobra picando o povo, porque eles tinham pecado contra Deus. Aí as cobras estavam matando eles todos. Praga que Deus mandou por causa da rebeldia deles. E agora, Deus manda fazer uma imagem de fundição, transgressão do segundo mandamento, fazer uma imagem de escultura, de semelhança de um que em cima do céu nem embaixo da terra. Deus manda fazer para representar tipicamente o pecado e colocar representando a serpente,
que nós estamos lendo lá no Gênesis, colocar na haste, ó a cruz. Ó a cruz de Cristo. Apocalipse 1:5, a Marli vai responder. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama Só o 5. e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Soberano. Primogênito. O primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro morto do universo. Como que pode? Se quando Jesus morreu já tinha 4.000 anos de presunto na terra. É porque ele Tá todo mundo que dormindo. morreu a morte eterna. Nota 10. Ele morreu a morte eterna. Foi o único no universo que morreu a morte eterna. Então, fechou toda a questão do Gênesis, da serpente, da maldição da serpente. A inimizade entre a serpente e a mulher tem dois sentidos. O sentido literal e o sentido espiritual, profético. A mulher representando a igreja e a serpente representando Satanás. Então, um representando a luz e o outro representando as trevas. E aquela cobra lá, porque naquele momento que Jesus ficou na cruz, ele se tornou maldição pelos pecados assim das pessoas. Ele carregou todos os pecados. Naquela hora ali, ele representava o pecado de todo mundo ali na cruz. Exatamente. E a cobra nada mais representa o pecado, né? Exatamente. Então, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele morreu a morte eterna. Quem vai morrer a morte eterna e nunca mais vai sair? Os ímpios. A serpente. A serpente vai morrer a morte eterna. Ele morreu a morte da serpente. E todos os ímpios morrerão a morte eterna. Morte eterna. O dia que Deus Então, encerrar, quer dizer- passar a régua no assunto da história do pecado, Satanás e os ímpios todos jamais ressuscitarão. Então quer dizer que no novo céu, na nova terra, não vai ter mais aquela serpente que Adão e Eva conversavam? A perfeita. É. A perfeita. Eu, o Senhor, não mudo. Tudo que ele Então, fez aquela vai vai continuar como sim. Vocês lembram que lá no livro de Isaías também trata que das profecias escatológicas, desse desfecho do grande conflito, que o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o boi e o leão pastarão juntos. Boi com essa dentição que ele tem, beleza, mas e o leão? Tem condição de comer capim com esse dente? Com esse intestino? Sem chance. Então, o leão que nós conhecemos e o lobo que nós conhecemos desenvolveu uma dentição que não foi originalmente criada. Então, toda a natureza sofreu mutação genética com o pecado. E houve uma evolução de espécie, de acordo, a partir do pecado, evidentemente, da queda, de cada indivíduo desse. Não que o macaco se transformasse em homem, jamais. O Mas ele se macaco teve a mutação dele, o desenvolvimento dele, o gorila, o mico-leão e etc. O leão, o cachorro, o lobo. Então, o fato é que o lobo, hoje, que nós conhecemos, já há muitos anos na história do pecado desse planeta, é um animal de dentição canina e o intestino é um tubo de PVC. Tanto o leão quanto o cachorro. Os animais que têm dentição canina. E não, originalmente, se a Bíblia está dizendo que ele vai voltar a comer palha com boi, é totalmente diferente. O intestino dele é igual ao da vaca e a dentição também. Então é um animal bem diferente do que a gente conhece. Então vai voltar tudo a ser como antes. Voltar para a eternidade. Tudo conforme. E todo tipo de alimentação conforme no Éden. Nada que faça mal ou dano em todo o meu santo monte. Assim diz o Senhor. Então, isso é um assunto muito interessante, muito sério. Agora, então vocês entenderam a maldição. A teologia do Calvário. A teologia do Calvário faz parte integrante dele a compreensão da maldição da serpente. Que é isso que nós estudamos. Cristo lá no Calvário esmagou a cabeça dela, da serpente. Quando ele morreu a morte eterna, ele morreu a morte da serpente. Ou seja, garantiu de uma vez por todas que a serpente vai levar essa tinta e não vai ter volta para ela. Se referindo a Satanás, é claro, e aos ímpios. Todos uma sacada só. O dia que Jesus voltar. Vai devolver a serpente que é dela. E aí o novo céu e a nova terra. Por que novo? Porque vai
perder essa imagem de pecado que tem. E toda a terra, como era um Éden, vai voltar a ser. No jardim do Éden moravam nossos primeiros pais. Mas toda a terra era um Éden. O jardim foi plantado ao oriente do Éden. Vai voltar a ser como era. Toda a terra um Éden. Muito bem. O Jorge vai dar sequência na leitura. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A maldição agora, ele terminou a maldição da serpente, passou para a mulher agora. Você notou que vem de trás para frente? A hora que ele falou com Adão, e aí então, Adão jogou para a mulher e a mulher jogou para a serpente. Então agora chega na serpente, a conversa ele pega, passou a régua, deixou a maldição ali toda da serpente, aí agora volta para a mulher, para por último, Adão. Então, quando chega na mulher, ele entra em dois ícones ali da informação. Muito interessante. Entre dores, dá lá luz. Primeiro deles, dor de parto. Então significa que antes não tinha. É automático. Entende? Segundo, o que ele comentou ali, o teu desejo será para o teu marido, aí entra muita coisa. E ele te dominará. Aí entra muita coisa. Primeiro lugar, já fica embutida uma mutação genética para ela. O casal sofreu mutação genética. Mas a mutação genética feminina ali especificamente, já fica bastante claro aí, pelo conteúdo cultural da história entre homens e mulheres no planeta Terra, já subentende-se claramente a primeira mutação genética que ela sofreu, além de deixar de ser raça pura para ser raça caída. A primeira consequência depois dessa, qual foi? A contagem regressiva da ovulação. Entre linhas. Entre linhas, veja bem. Que o desejo da mulher seria para o homem. Dentro do desejo para a mulher seria para o homem, a maldição, o óvulo dela, ela ia parar de criar. Quando ela parasse de criar, ele ia inventar o quê? Poligamia. Porque ele tinha que ter mais filhos para poder ter poder. Desculpa te perguntar, mas é uma suposição sua ou... Não, é o que aconteceu, é história. É o que aconteceu. Eu só estou pegando a história e jogando dentro do que aconteceu. O universo, todo ele cresce eternamente, ele não para de crescer. O universo, porque Deus não criou ninguém para morrer, ninguém vai parar de criar. As mulheres vão voltar a criar normalmente, a descendência nossa, a raça pura, ela expande no universo, a cada dia que passa. Aquele negócio das estrelas tá andando para frente, elas estão se distanciando, é verdade? Claro, é a evolução do universo. Elas não tão... Deus não aposentou, elas estão... Adilson, você entendeu? Deus não aposentou, ele continua criando. E tudo que ele cria é para continuar eternamente. Só que a raça caída não foi, ele sofreu a reversão. Então a primeira reversão que a mulher, por exemplo, já sofreu, obviamente, primeira coisa, o casal ia morrer. Você leu foi Ezequiel? E a segunda coisa, que o desejo dela está só sobre o marido e ela sofreu uma consequência de domínio machista, a primeira justificativa que a história nos apresenta é a poligamia. E qual foi a base da poligamia inicialmente? Reprodução. Porque quanto mais filho o cara tivesse, parou de reproduzir, vai procurar outra. Vai procurar outra. Não é que vai procurar, vai arrumar mais uma. Vai ter que arrumar outra, mas e é mais, até hoje, lá onde se pratica poligamia, até hoje, é do mesmo jeito. As mais velhas vai ajudar as mais novas a olhar os meninos. Continua desse jeito. No interior da Bahia tem muito, né, Adilson? Tem. Eu sou mineiro? Não, lá no Nordeste não tem muito isso aí. Na Bahia tem. Conseguiu fechar isso aí então? Então beleza. Esse contexto, tanto que é sério, o que eu disse, a ovulação em contagem regressiva. Ou seja, estava avisando que a mulher ia ter uma vida sexual útil. Uma vida, ela não ia ter mais gestação depois de um certo tempo. Na hora que acabasse os óvulos dela, ela ia entrar na menopausa. E na menopausa ela não daria mais filhos. Com isso, o que aconteceria? As culturas de raça caída, quanto mais filhos um homem tinha, mais poder ele se posicionava diante, tanto no estilo tribal,
como de clãs, como de cidades-estados e grandes governos. E isso imperou até no passado próximo aí da gente, até bem pertinho da gente. Hoje que nós estamos aí numa cultura de redução expressiva de quantidade de filhos. Com isso, o próprio homem vai entrar no terceiro quesito, que te dominará, o machismo. Então, aí entra a poligamia, por causa da questão que ela não poderia continuar dando filhos. Aí os homens aproveitariam para implantar goela abaixo, aumentar o castigo delas, instalando a poligamia. E um outro problema, com isso, ao longo da história do pecado, cada dia mais aumentaria a exclusão feminina, o sofrimento, a opressão feminina. Quando chegou nos dias de Cristo, a mulher, infelizmente, estava tendo menos valor que cachorro. Hoje em dia, ainda se ouve os gritos das mulheres, que tem inclusive que ter uma delegacia especializada. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Vamos entrar, vamos sentar. Hoje nós temos que ter delegacias especializadas para a mulher, para poder dar conta da situação. Hoje teve que colocar a delegacia de mulher. Para vocês verem o resultado, essa praga do machismo, o que virou. A que ponto que virou? Então, porque não dá conta. É uma situação terrível demais. É muito opressora, até hoje. É uma marca terrível. Algumas igrejas por aí, elas não ordenam nem marrado. No saco, arame farpado, não ordena a mulher. De jeito nenhum. Nem brincadeira. Não tem pastora, não tem, sabe? Não ordena nada. E isso é muito triste, porque tem muitos pastores que não tem aquele talento para o ministério igual tem as mulheres deles. Elas fazem o trabalho e eles levam os prêmios. E não tem nada demais em se dizer, não, aquele moço é o esposo da pastora. Não teria problema nenhum. Mas o machismo é tão violento que isso não vinga. Algumas igrejas têm. Mas não precisava ter mesmo, ainda não tem. Entende? Precisava andar. E isso avançaria a obra. De que foi? No pecado é que vieram as maldições e ela se tornou uma opção sexual fragilizada. Mais fragilizada. Então eles andavam. Só que aí vem o problema, que é real, da maldição, que todo mundo recebeu a maldição. A serpente, a mulher está terminando a dela, o homem vai receber, e o planeta todo vai receber maldição. Só que o homem aproveitou, a humanidade, a raça caída aproveitou para explorar, para aumentar mais ainda o problema que já é grave com relação às mulheres. Então isso é muito severo esse assunto. E não só isso, não, ia surgir escravidão, quantos e quantos seriam escravizados por outras nações, a maldade do homem, que ponto que chegaria. Até hoje tem escravidão. É verdade. Até hoje. Isso é muito esquisito. Jorge, continua a sua leitura, por gentileza. 17, né? E Adão disse, porquanto destes ouvidos a voz da tua mulher, e comesse da árvore do que te ordenei, dizendo, não comerás, dela maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos, cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Observa que sequência pesada. Não foi muito pior. O indivíduo ia conseguir comer só de bar de ralação, ralar para entortar mesmo, A natureza sem dó e sem piedade, comer debaixo de suor. Se não ralar, não come. Não come. A natureza. Começa por aí. Fadiga, sentir fadiga.
Pensa bem, que situação pesada. Que a terra produzia sem precisar, sim, sofrer, eles não precisavam sofrer, né? Não tinha sofrimento e não tinha dor. Ele já cultivava a terra, porque Deus falou para eles, colocar para cultivar e cuidar de tudo, né? Lá. Então eles já cultivavam, só que eles não sofriam para poder fazer isso. Agora eles vão sofrer. Agora, ele além de penar com tudo isso aí, a maldição que se estendeu à terra, a mutação genética na fauna, que não tinha folha, não caía da árvore, Não tinha espinho. não tinha erva brava. Hoje é tão bravo que o gado vai lá e come uma erva brava no mar e morre no lugar. Que situação que ficou. Isso sem falar que, como se não bastasse, o ser humano ainda vai lá e inventa um tal de transgênico e põe o povo para comer randap, veneno, de graça. Além de já ter problema De do tanto graça que já tem, de graça. Caro. É caro, né? É pior que é De isso. graça não é caro. Mas eles estão fazendo isso para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, mas Isso aí desgraçando com a Não humanidade. quer nem saber, não, o que você está comendo. Então vocês estão vendo o que está acontecendo? Todas as maldições que já vieram com certo peso em cima da serpente, em cima da mulher, em cima do homem e do planeta Terra, o ser humano não procura fazer por onde melhorar nada, minimizar nada. Se deixar por conta, ele piora mais ainda, porque tem alguém por trás de tudo isso que quer fazer do planeta Terra o quê? Um cemitério vivo. E as pessoas que não têm educação para poder colocar um saquinho de lixo dentro do carro E colocar lá o e lixo. colocar o lixo ali, em vez de ficar jogando pela janela, que não tem educação para no barco fazer a mesma coisa, não jogar nada, nas praias, porque isso é pura falta de educação. As pessoas que não têm educação para ter esse tipo de cuidado, eles vão pagar a conta, porque é este tsunami, é os esgotos que vai encher, entrar para dentro de casa e matar todo mundo. E pronto, vai pagar o preço. Porque o ser humano está vivendo num planeta amaldiçoado. E ele ainda aumenta a maldição sendo mal educado. Não colabora, né? Não colabora. Desmata tudo. Que tem ali o paredão de filtragem das chuvas, para não deixar destruir tanto. Aí começa a surgir tsunami, começa a furacão, começa tufão. E assim por diante. Isaías 20. Aí lugar que não dava neve começa a ter neve, lugar que não tinha deserto começa a deserto, começa a secar fontes, etc. Tudo isso aí. Um planeta que vai cada dia mais acelerando o processo de degradação e morte da natureza e do ser humano. Só que esses mal educados não pensam que os filhos, netos, bisnetos vão pagar mais caro ainda do que eles. Porque é o que eles estão deixando de herança. É muito grave esse assunto todo. Pior de tudo que o Jorge fechou aí agora, é que ele veio do pó. E do pó voltaria. Além de ralar, deu sono da morte, o que ele vai virar? Pó. Ainda bem que. Colocou debaixo da terra, virou pó. Ainda bem. Agora, biblicamente, nós sabemos que ele está Dormindo. Jesus falou lá no dia que lá estava chorando lá no cemitério. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim e não morreu, jamais morrerá. Só que ele está falando o quê? Da morte eterna. Porque a morte é um sono. Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas vão despertar do sono. Tirou ele de chorando. Então esse cara que virou pó lá debaixo da terra, desmanchou, como Adão e Eva, eles vão ouvir a voz eita, que aí vai aos céus se transformado, já transformado como raça pura. Porque Paulo falou que os que estiver vivos, no piscar e fechar de olho, será transformado. Porque isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. A palavra, assim está escrito. Vai derreter em cima da botina? Esse é o contrário, o iníquo. Segundo Tessalonicenses 2,8, os ímpios que estiver vivo quando Jesus voltar, então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e pelo resplendor da sua vida. Esse vai derreter em cima da botina, como diz o Jorge. E Jeremias, o profeta, apontou para eles, como João no Apocalipse capítulo 20,
que eles vão ficar igual esterco sobre a face da terra, nem sepultura vai ter para os corpos dele, aguardando o desfecho da história do planeta. Veja? E os outros ímpios continuam lá de baixo. Mas isso no futuro próximo nós vamos estar estudando melhor e aprofundando. Então veja que é muito sério o que está aí revelado nas Escrituras Sagradas. 20 a 24 agora, vamos fazer um passo a passo aí. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Bom, o que a Neucimar leu para nós aí agora, eu queria chamar a atenção de um detalhe muito gostoso, embutido dentro das entrelinhas dessa revelação. E deu. Além de toda a maldição que ele ouviu, de toda a mutação genética que ele já estava sentindo, ele já estava sentindo o peso da morte nos ombros. Para quem vivia eternamente, olhar 900 e poucos anos para frente, já está vendo a morte. Ele ainda viveu 930 anos, Adão, debaixo do pecado. Sabe, meus irmãos, esse cara ainda teve cabeça para amar sua companheira, Dá um nome para ela. e dar um nome para ela, dando como se fosse um troféu, afirmando que os membros desse planeta até ali, seja raça pura ou raça caída, todos nasceram daquele casal. E diante de Deus ele fez isso. Depois de ter recebido toda a maldição, ele ouviu a maldição da serpente, ele ouviu a maldição da mulher, ouviu a maldição dele, ouviu a maldição do planeta Terra, e aí ele olhou para a companheira dele e disse isso: olha, você de hoje em diante se chamará Eva, porque você é a mãe de todos os seres que viveram na eternidade e continuarão vivendo na eternidade, a raça pura e a raça caída, tudo que nascer, tudo que já vive fora do jardim, de raça caída, de civilização que já formou, de pessoas que pecaram antes de nós, que já é raça caída, e nós iremos nos juntarmos a eles, todos são nossos filhos. Tanto raça pura, até aqui, como os que tem lá fora de raça caída. Só que eles saíram num compromisso de ensinar pela fé, através do sacrifício de cordeiros, que nós vamos ler aí agora, que o povo, pela fé, poderia fazer parte de uma raça eleita, diferenciada, no qual Cristo assumiria fisicamente o pioneirismo definitivo dessa raça eleita, que é a que prepara todos e salva todos os que aceitaram pela fé e aceitam até hoje a salvação. Continua a leitura. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou... Só um pouquinho. Então, quando ela leu o verso 21 agora, aí está dizendo que ele fez veste de carneiro, então já houve uma morte, um sacrifício de cordeiro ali. Nós lemos na aula anterior que eles já tinham feito uma roupa de quê? De folha de figueira. Uma roupa totalmente tribal. Só que Deus agora prepara uma roupa mais aconchegante, feita de pele, que daria uma proteção maior para eles. Mas o principal fator, que por trás desse sacrifício, houve ali uma instauração de um culto vicário, aonde um inocente morreu no lugar do casal, para o casal não ter que morrer naquele ato. E ali ficou a explicação do que toda a humanidade faria, a raça então eleita pela fé deveria fazer, ensinando a descendência e os demais que já estavam perdidos lá fora, que teria uma forma deles voltar a fazer parte da raça pura novamente, desde que eles aceitassem aquele sacrifício substituto, até que o filho dele pudesse vir substituir aqueles cordeiros ali. Isso ficou claro, ficou esclarecido ali, até que Jesus pudesse ser o cordeiro definitivo que tiraria o pecado do mundo. Isso eles deveriam ensinar na descendência deles.
E nesse ato também, evidentemente, foi aonde ordenou-se Melquisedeque, que se tornou sacerdote, sumo sacerdote, tanto diante da raça pura como diante desse planeta e diante de Deus. O representante de raça pura que cuidaria da descendência do casal em cima da face da terra. Então isso é um assunto muito interessante, porque nós vimos na aula passada que esse indivíduo, quando Cristo se tornasse, nascesse como um membro da raça caída, mesmo sem cometer pecado, ressuscitaria. Ele receberia do próprio Melquisedeque a ordenação a sacerdócio eterno diante do universo. Então, isso é um assunto de muito peso. Continua a leitura, irmã. Fez o Senhor Deus a vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu, onde eu parei. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e a coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O que nós vimos nessa sequência, a primeira coisa que nós vimos aí é que Deus confirma mais uma vez o grande prejuízo da raça pura dos nossos primeiros pais ter consumido aquele fruto que pertencia a Deus. O que eu achei interessante aqui nessa parte aqui, onde ele fala assim, visto que o homem agora é igual, tipo assim, a nós, que tem conhecimento do bem e do mal. Quer dizer o seguinte: até então o homem não conhecia o que era mal, ele só conhecia o que era bom, né? A partir daquele momento que eles comeu, aí os olhos deles se abriram para enxergar as duas faces, bem e mal. E aí eles poderiam maldar, ir lá e comer do fruto, né? Nós estamos falando de quê? E se lascaram. Nós estamos falando de quê aqui? Nós estamos falando desse conhecimento de mal que Deus mencionou aí. Nós estamos falando da história que há milhões de anos já tinha acontecido lá no universo. No céu, com Satanás que foi expulso. Só não tinha acontecido aonde? Na terra. No casal, no Éden, que fora nós vimos que já tinha atingido. Só que o casal, ele não tinha esse domínio desse conhecimento tão profundo, e sem falar em coisas mais detalhadas que Deus estava insinuando, da atitude deles ter comido de algo que pertencia a Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma alimentação de exclusividade divina. Tem detalhes que nós nem conhecemos aí dessas informações, que está embutido dentro dessa afirmação, que agora comum de nós conhece o bem e o mal. Está embutido na consequência do consumo desse fruto que pertencia a Deus. E se ele, como ele já tinha conhecimento que vinha maldade, ele poderia voltar novamente e comer e viver. Não, mas não é desse fruto mais, aí já está falando do fruto da árvore da vida. Pode ver aí, o próximo verso fala que colocou eles para fora, mas não comendo do fruto da árvore da vida, porque o fruto da árvore da vida ia manter a vida eterna. Em pecado, aí acaba de desgraçar o planeta. Fruto, né, e viver não eternamente. podia. Para isso não acontecer, vem exatamente a questão de pega o casal e expulsa do jardim, e aí vem agora o cenário novo que nós estamos entrando dentro desse contexto. Para guardar o caminho da árvore da vida. Para guardar. Aqui então, fala claramente que é a árvore da vida. E aí vem agora que vem claramente um assunto seríssimo, que ele fala que duas coisas foi colocado numa posição geográfica distinta. Ele fala Oriente do Éden, lado oriental. Foi colocado duas coisas, vamos lá. A espada e o querubim, né? Querubim.
Você tem que comprar ele. Colocou querubins do Oriente e do Jardim do Vou Éden. desenhar aqui então, mais ou menos, Tem que ser mais do que menos. o Egito. Esses querubins Vamos que ficam desenhar voando aqui. por aí, menino. Refugir. Refugir. Refugir, o que quer dizer a palavra? Refugir é fugir 2 vezes. Fugiu, depois foge de novo. Qual versículo que é? 24. Só que tá A falando espada. reluzir. Refugir. Aqui está refugir. Então quer dizer reluzir. Reduzir. Eufrates. Flamejante também. A Raio? tradução da minha aqui é diferente. Na linguagem de hoje é um raio laser. É o 24. É. Devendo lançar fora o homem, os querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Cara, eu tenho uma tradução. Eu gosto mais dessa tradução aí, dessa. Eu prefiro essa aí do que essa aqui. Nossa, esse desenho seu não tá fazendo não, viu? Mas tudo é Ferreirinha, né? Tudo também é Ferreirinha. Oi? É Ferreira, João. Tem a Ferreira atualizada e a João Ferreira Ferreira de corrigida. Almeida. Segunda edição. Sim, esse aqui é da promessa, né? Revista atualizada no Brasil. Então não vai ser muito bom. O brasileiro não atualiza nada que presta. Esse aqui é da Bahia. É lá nos Isso é pior do que remédio de pressão. Paquistão. E um quem tá Lá que ele treinou para ser Aquela história da carochinha, que ele não tinha nada. Vamos lá, presta atenção aqui, meninos. treinou ele, sabe? Faz de conta que isso aqui é o Oriente Médio. Tá? Aqui nós temos o Egito, aqui nós temos a Arábia Saudita, temos a Palestina, a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irã. Então aqui fecha. O Irã é o último país do Oriente Médio. O primeiro é o Egito, indo daqui para lá. Aqui eu desenhei um rio, Aqui, ó. esse de azul aqui. Não quero olhar. Não precisa não. Aqui entrou um rio aqui, que divide em 4 braços, conforme o Gênesis apresenta. O primeiro deles é o Nilo, tá? Que passa no Egito, tá aqui. O segundo dele é o Pison, que eliminou com o dilúvio, que é a grande difusor de água. Seria o maior rio do planeta Terra. Esse subiu com o dilúvio. Acabou, não tem ele mais. Virou um deserto lá. Aí ficou o Eufrates, que está lá até hoje, e o Tigre, que está lá até hoje. Depois do Tigre, então, é o Irã. Então, aí está dizendo, o Oriente do Éden é exatamente aqui, ó. Essa posição que divide aqui com o Irã, entre o Paquistão e o Afeganistão. Nesse lugar aqui foi colocado 2 coisas que Deus está dizendo aí. Uma espada revolvente e querubins. Para proteger o caminho da árvore da vida. Para que ninguém da raça caída acessasse novamente a árvore da vida, especificamente. Porque com conhecimento, entre aspas, que não deveria ter adquirido da forma que foi, e houve contra isso o afastamento da árvore da vida, dentro da maldição, o bloqueio da mente da raça caída. O homem mais inteligente do planeta Terra hoje não atinge 5% da capacidade do cérebro. 95% é bloqueado. Quando Jesus falou que o reino de Deus está dentro de nós, ele está falando que a vida eterna está dentro de nós. Só que a chave que abre isso e nos devolve essa condição de raça pura é a graça de Cristo, é a fé em Cristo. Por isso nós estamos aqui buscando, na palavra de Deus, como melhorarmos essa recuperação, que na Bíblia Sagrada conhecemos como o plano da redenção. Ser redimido. Redimir o quê? É você largar de ser raça caída, raça eleita, e se voltar a ser o quê? Raça pura. Sim, Jorginho? Só uma curiosidade, eram 4 rios. Né? Só tem 3 hoje. Quando no dilúvio sumiu um rio. E mais um detalhe. Aqui embaixo esses 2 emendou, ó. Isso. Através do chapéu arábico. Aí só uma pergunta para você, que você conhece muito mais que eu. Quando teve o dilúvio, existiam os 4 rios. Existia. Por que só um sumiu? No dilúvio todo, só um sumiu. Não só um sumiu,
como houve alteração em toda a estrutura da face da Terra. Não tinha, por exemplo, essas montanhas altíssimas que tem hoje. Era tudo padronizado, colinas, padrão, etc. Não tinha chuva. Então houve alterações incríveis nos polos, etc. Muito, a Terra ficou completamente Ao contrário. totalmente alterada. O planeta todo. Tá? E constantemente tem sofrido mais e mais alterações por causa da maldade, tanto de Satanás quanto da maldade do próprio membro da raça caída. E outra coisa, você falou que esse rio, se existisse hoje, seria o maior rio do mundo. Porque o nome diz isso. Grande difusor de águas. E foi o único que sumiu. E foi o único que sumiu. Eu acho que ele, na verdade, O nosso Amazonas é maior do que o Nilo que ficou. E o grande difusor de água, para chamar grande difusor de água, não dá outra, né? Esse rio aí não tem na geografia, não. Não existe. Porque eu nunca ouvi Existe falar. na Bíblia. Existe na Bíblia. Entra um braço no jardim, imagina que em volta do jardim todinho. Então, imagina isso aqui, ó. Tinha 2.000 quilômetros cada lado desse jardim. Entrava um braço e dividia em 4. Esse aqui que é o Pison, que é na terra de Avilá, Avilá é arenoso. É a Arábia Saudita. Que fala primeiro entrou o Nilo, Gion, que é o Nilo. Pison. Aí vem Pison, que é o grande difusor de água, Eufrates e Tigre. Entendeu? E esse aqui, inclusive, tem uma profecia interessante com ele lá no Apocalipse, fala que ele vai secar para atravessar os reis do Oriente. Então ele quer dizer lago, inclusive. É curiosidade, né? Vai virar lago. Entendeu? Então vai passar, eles vão ter condição de atravessar de lá para cá, mas não vamos estudar sobre isso mais na frente, no momento oportuno. Então, meus irmãos, o que eu queria mostrar aqui era isso. Nessa ponta aqui, então, no Extremo Oriente, foi posicionado duas coisas. Nós vamos entrar nessa discussão agora. A primeira coisa que nós temos que resolver, antes de saber o que é o querubim, é resolver o que é a espada revolvente. Tenta imaginar o porquê que Deus usou a premissa. É uma arma que corta e que mata. Então, é uma arma, é mortal. É uma arma conhecida, né? Vamos agora entender assim. Então, aí não está dizendo que o querubim tirou a espada. Não. Aí está dizendo que Deus colocou lá um querubim. Ele colocou querubins e colocou uma espada revolvente. Querubins no plural e espada revolvente no singular. Revolvia, né? Revolvia para todos os lados. Para todos os lados. Então, nós estamos falando de um campo de força. Que cercou o jardim todinho. E eu sabia desde o princípio. Desenhando aqui o jardim de novo. Nesse lugar aqui no Oriente, então, na Oriente do jardim, foi colocado as duas coisas. Aqui ficou um portal dimensional, então, tá? Que formou um campo de força revolvente para todos os lados. Para ninguém acessar mais o caminho da árvore da vida, que estava no centro do jardim. Nós estamos falando de 2.000 quilômetros, mas ninguém mais ia passar ali. Então ficou o portal dimensional que ia. E além dessa central, desse campo de força que era ali, através desse portal, tinha então querubins, que é o que nós vamos entrar agora. Quem são os querubins? Agora vamos entrar no texto bíblico de novo. Vamos ler, para deixar a Bíblia responder, mostrar para nós, num passo a passo, quem ou o que são os querubins. Jorjão, Salmo 18:10. Montou num querubim e voou sim, voou sobre as asas do vento. Está vendo aí? É um cavalo. Se você ler o verso 9, você vai ver que está se referindo quem montou? Deus. O Senhor. Sim. O Senhor montou no querubim e voou pelas asas do vento. Então vamos começar por aí. Então O que você leu aí em 2 Samuel 22:2? Por acaso não é a mesma coisa? 22:11. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. Pronto, mesma coisa. Cavalo tem asa, né? Não. Então, Quem aí, tem asa aí é o vento. Então, asas do vento. Então veja bem. Por que o profeta, o autor da Bíblia,
usou a expressão cavalgar? Por que ele usou a expressão montar? Quem escreveu o Salmo aí? Davi. Quem escreveu o 2 Samuel? Isso é o Cântico de Davi. Todos dois é a mesma coisa. Tanto o que está em Salmo quanto o que está em 2 Samuel está se tratando de um Cântico de Davi, onde ele revela detalhes profundos da teologia, dentre outros assuntos importantíssimos que nós estamos entrando agora, que é a ufologia bíblica. Está provando ali que querubins é um sistema de transporte. Isso quer dizer que no céu. Por que que então ele usou a linguagem montar? Porque montar é o que se conhecia nos dias de Davi. No que ele falou, que no que ele leu aqui, Deus montou no querubim. Aqui já fala quem é o querubim, cavalgava um querubim. Não tinha ninguém montado nele. Pois é. Ele estava sozinho já. Por que ele falou isso? Porque o cavalo, você não tinha que pôr o pé no estribo? Até hoje não é assim? Mas hoje nós temos condição de comparar coisas diferentes. Mas você sobe em cima de uma moto. Então, imagina nos dias de Davi, ele vê alguém subindo num sistema de transporte, que nós vamos ver aí agora. Tinha outros. Sim. Então, o que ele está comparando, ele está comparando um transporte com tração animal, que é o que tinha na época. Cavalo alado, você fala aquele que voa, aquele não existe. Não, mas é mais parece. Ele está comparando com o que tinha. É a ideia. Mas nós vamos ver agora que vai cair por terra essa conversa. Vai ver agora. A visão das 4 rodas. Tinha roda. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada uma delas. O aspecto das rodas e as suas estruturas eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas 4 rodas a mesma eram cheias de olhos ao redor. Parafuso. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, elevando-se eles. Também elas se elevavam para onde o Espírito queria ir. Iam, pois o Espírito os impelia. O Espírito ainda é maiúsculo ou minúsculo? É minúsculo. E as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Gil, do verso 9 ao 13. E o 17. E o 17. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, era iguais, e cada uma parecia estar entrosada. Infeliz, ele atrapalhou só. Não era barulhento assim não, né? Não, é as rodas. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomava os querubins. As rodas não se viravam, enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seu corpo, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de óleo, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. 17.
Quando os querubins se mantinham imóveis, parados, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas também se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava neles. Presta atenção. Só, é um disco voador? Com certeza absoluta. Porque é redondo. Não é disco voador. Não é redondo. Pois é, mas é redondo. Esse aí não era disco voador, não tinha o aspecto de disco. Quem fala porque ele está assim, falando 4 lados. 4 lados. Então tá, então Mas vamos ele lá. não fala assim, ele não fala que tem 4 lados, que é quadrado, não. Não é quadrado, mas 4 lados. 4 direções. Ele andava nas 4 direções. Mas os brasões, nós vamos ver na aula que vem, com mais detalhes, que tinha de um lado um brasão de leão, do outro um brasão de boi, de um lado um brasão de homem e do lado um brasão de águia. 4 brasões, 2 de cada lado. Então nós vamos ver. Eu pensava que era anjos. E não é. Você viu aí? A maioria das pessoas pensa. Mas você viu aí de cara sim. que é um sistema de transporte que o senhor montou e... Já estudei com você isso muito. A primeira referência que a gente vê que não é anjo é porque tem roda. Anjo não tem roda. Já mexeu com tá mexendo com máquina. A gente fica naquela, né? É a tradição. A tradição, é verdade. A tradição. É desse modelo. Então, voltando então para finalizar o nosso assunto aqui, então, querubim, eu queria dar só essa pincelada inicial, que querubim é um sistema de transporte, não é anjo. Vocês viram aí, na aula que vem, eu vou mostrar para vocês que ele tem mão mecânica, tem roda, sistema de propulsão. Quando falou aí que ele anda para direita, para esquerda, para frente e para trás, está falando que ele anda para norte, sul, leste, oeste. Qualquer das direções dos pontos cardeais, sem se virar. Parte dessa premissa, o que leu aí, para facilitar o entendimento nosso amanhã, na próxima aula. Esse assunto é imenso, hein? Nós vamos passar mais umas 3 aulas ou mais estudando sobre isso. Engraçado, quando a gente não lê a Bíblia, a gente não se integra com as coisas da Bíblia. Minha vida toda eu pensei que querubins era anjo. Todo mundo acha. Isso acontece, todo mundo. Uai, o serafim também, não existe? É a mesma, não, vamos estudar sobre eles também. Mas é quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Tá? Então, nós vamos estar entrando nisso na aula que vem. Vamos mergulhar nesse assunto e vamos detalhar. Só que eu queria te passar de tarefa para vocês a leitura detalhada de Ezequiel 1, Ezequiel 10, para vocês destrinchar. Anota aí. E ler o Salmo 18 todinho. Essa aí que eu não faço. Salmo 18? O Salmo 18 todinho. Casa grande. Jó 41 todo. Esses 3 capítulos, vocês leiam ele para a gente destrinchar a partir da aula que vem. Jorge, não vamos dar conta de destrinchar tudo na aula que vem, não. Motor é mais potente. Vocês vão ver sistema de transporte aquático que sai no céu também, esse de Jó. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Oração. Santo Deus, muito obrigado pela orientação da Tua Palavra a todos nós. Amém, Senhor. Capacita-nos, Senhor, a devida compreensão dos temas revelados na Tua Palavra, para que possamos não só praticar, mas entendendo, transmitir para o mundo ao nosso redor. Prepare-nos para o Teu reino, é o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém.